Hello everybody, welcome to today's English class at Nagai. Today we talk about to make and to do. Bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje vocês não conseguem me ver, mas isso não importa porque vocês conseguem ver o Peter. This is Peter. Peter wants a new cell phone. He goes to the shop. So, Peter and the cell phone shop. He sees a nice cell phone, but it is very expensive. It is very expensive. So, he says, "This cell phone costs an arm and a leg." This cell phone costs an arm and a leg. Isso é o que ele diz em inglês. Mas agora vamos imaginar que ele é brasileiro, ele fala português. O que ele diria para dizer a mesma coisa? Este celular custa o olho da cara. Isso que ele diria. O olho da cara. As duas expressões significam a mesma coisa. É muito caro, né? Só que vocês, brasileiros, vocês que falam português, vocês usam uma expressão diferente para dizer isso do que os ingleses, né? Os ingleses dizem um braço e uma perna e vocês dizem o olho da cara, né? E os dois jeitos são para expressar que uma coisa é muito cara. O que eu quero mostrar com isso? Que cada língua tem a sua própria lógica. E muitas vezes o inglês e o português usam expressões diferentes para a mesma coisa. Por isso, às vezes, não funciona traduzir uma frase palavra por palavra, porque a gente não vai chegar no sentido. O sentido está na frase total. E, às vezes, as palavras que se usam são um pouco diferentes. Um ótimo exemplo para isso é o verbo fazer. Falamos sobre isso na aula passada, mas eu acho bom a gente repetir. Então, em português existe o verbo fazer. Em inglês, existem dois verbos que podem ter esse significado, fazer. Existe to do, né? Por exemplo, I do my homework. I do my homework, eu faço minha tarefa. E existe o verbo to make. Por exemplo, you make many cakes. You make many cakes. Você faz muitos bolos. Os dois verbos, em português, significam fazer. O to do, a gente usa ele quando alguém estiver realizando alguma atividade ou algum dever, né? Por exemplo, fazer a tarefa, do the homework. E o make, ele é usado quando algo é produzido, ou algo é criado, construído. Eu vou dar alguns exemplos. Vamos começar com to make. For example, to make food. To make food significa fazer comida, né? I make food, eu faço comida, ok? To make plans. To make plans. Fazer planos. To make a visit. To make a visit, fazer uma visita. And to make a mistake. To make a mistake, cometer um erro. Ok? São 4 exemplos quando a gente usa a palavra to make. Agora, to do. To do a good job. Fazer um bom trabalho. To do an exam. To do an exam, fazer um exame, né? To do the shopping. To do the shopping, fazer compras. E to do the laundry, lavar a roupa. To do the laundry, ok? 4 situações quando a gente usa a palavra to do. E em português significa fazer, ok? No caso da roupa, vocês dizem lavar a roupa, vocês não dizem fazer a roupa, né? Mas em inglês é isso, to do the laundry. Mas tem mais uma situação quando a gente usa o to do. Vocês lembram? Do you like judo?
Por que eu tenho um do aqui? Tem nada a ver com fazer, né? Do you like judo? Você gosta de judô? Por que tem um do aqui? Então, é importante lembrar, aqui o do, ele funciona como auxiliar. Quer dizer que ele está ali para a gente poder fazer uma pergunta. A mesma coisa acontece aqui. No, I do not like judo. I do not like judo. Eu não gosto de judô, ok? Então, do you like judo? Na nossa tradução, a gente só coloca o gostar, né? Gostar que é a tradução de like. Né? Você gosta de judô? Esse do, ele nem aparece na nossa tradução. E isso é porque ele não tem significado. Ele está ali só como auxiliar mesmo. Então, vamos olhar a regra, the rule. O verbo to do significa fazer. É o que acabei de explicar, né? As várias situações quando a gente usa to do como fazer. To do the homework, for example. Or to do the laundry, né? Mas em perguntas e em frases negativas, o do, o das, né? Funciona como auxiliar. Isso significa o quê? Como auxiliar, o do ajuda a fazer uma pergunta, ou ajuda a fazer uma frase negativa, mas ele não tem significado. Ele só está ali como ajuda. E o das, né? A gente usa o das quando a gente fala sobre uma terceira pessoa. Por exemplo, eu, né? I do the laundry. I do the laundry. Eu lavo a roupa. Agora, minha mãe lava a roupa. My mother does the laundry, ok? Aí a gente usa o das, essa palavra aqui, né? Quando é a terceira pessoa. Good. Vamos resumir isso, porque é importante. Do you like judo? Você gosta de judô? Aqui, o do aparece como auxiliar. A gente usa ele para poder fazer uma pergunta. A gente não consegue fazer uma pergunta no inglês sem a palavra do. Pelo menos é assim na maioria dos casos. E nessa frase aqui, I do my homework, o do, ele aparece, ele tem o sentido de fazer. Eu faço minha tarefa. Agora, vocês podem se perguntar, como que eu reconheço se o do que está ali na frase é um auxiliar e não tem significado? Ou tem o significado de fazer? Então, é bem simples, né? Aqui você tem esse sinalzinho no final da frase que te indica que é uma pergunta. E o do também, ele fica no começo, e a gente tem o verbo aqui que é o like, né? Like, gostar. E aqui a gente tem uma frase normal, né? Com pontinho no final. Então, aqui o do tem o sentido de fazer. Simples assim. Quando tem essa coisinha aqui no final, e o do aqui, você já sabe que o do está como auxiliar e se trata de uma pergunta. Então, duas situações quando o do pode aparecer. Pode aparecer em perguntas e frases negativas, do mesmo jeito, né? E pode aparecer como o verbo fazer. Ok? Good. Hoje vocês aprenderam, então, a usar os verbos to do e to make. To do e to make, os dois significam fazer, mas os dois aparecem em situações diferentes. E vocês também aprenderam a diferença entre do em perguntas, como auxiliar, e em frases, como verbo com o sentido fazer. É aquilo que acabei de explicar. Good. I have a homework for you. Eu tenho uma tarefa para vocês. Please do your homework. Por favor, façam essa tarefa. Eu coloquei aqui 5 frases. E nas frases faltam as formas make, makes, do ou does. Ok? Então, eu quero que vocês completem essas frases. Lembrem-se, a gente usa o make para I, you, we, they. Ok? E a gente usa o makes para he, she, it. Né? Quando é terceira pessoa. Aí a gente coloca o S no final. E o mesmo com do e does. So, thank you for today and see you next week. Bye bye!